Paz, irmãos, tudo bom? Quer aprender a interpretar um texto da Bíblia que 0,1% dos crentes sabem interpretar? A maioria dos cristãos lê esse texto e interpreta da maneira errada. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, o texto diz o seguinte: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A maioria das pessoas da igreja entende esse texto como se Jesus estivesse falando: se vocês estiverem fazendo uma reunião, um culto, tiver pouca gente ali, não tem problema, né? Porque eu vou estar no meio de vocês, né? O culto está valendo. E não é sobre culto que Jesus está falando nesse texto. O que Jesus estava pensando quando disse isso daqui tem a ver com um texto que está lá em Deuteronômio capítulo 17. Eu vou ler aqui com vocês um trecho. Aqui Moisés está falando sobre pessoas que eram pegas em pecado de idolatria, pecado de feitiçaria no meio do povo de Israel. Aí Moisés diz que essa pessoa deveria morrer por conta desse pecado. E aí no versículo 6 diz o seguinte: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, e assim eliminarão o mal do meio de vocês. Então Moisés estava falando aqui que haveria uma pena de morte, se houvessem 2 ou 3 testemunhas testificando que alguém foi pego num pecado de idolatria. Era sobre isso que Jesus estava falando aqui, a necessidade de ter pessoas, 2 ou 3 testemunhas, para que alguém pudesse ser excluído ali do meio do povo de Israel, para que fosse declarada que houve uma quebra de aliança. Agora, se você voltar lá em Mateus capítulo 18, a gente pegar a partir do versículo 15, a Bíblia diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isto lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que Jesus estava falando aqui é que se houver depoimento ali, concordância de 2 ou 3 pessoas a respeito de alguém que foi pego em pecado no meio da igreja, e se essas pessoas, depois de tentarem resolver o problema, decidirem que essa pessoa pecadora, que não se arrepende, que insiste no seu erro, ela decidir viver em pecado, a igreja tem que considerar essa pessoa como alguém que não pertence ao meio da comunhão do povo de Deus. E isso é o equivalente ao que Moisés declarou lá. Isso é uma forma de eliminar o mal do meio do povo de Deus. A gente não vai apedrejar ninguém, a gente não vai matar ninguém, porque estamos na lei, na época da graça, na lei de Jesus. Mas ser afastado da graça de Deus, da comunhão com o povo de Deus, é a mesma coisa que a morte. Tá bom? Aprendeu? Então, que Deus te abençoe e que você ensine esse texto para muita gente.